Pancada no Hulk, professor José Fernandes. Vamos lá. Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, que já começou com muitas polêmicas que irei reverberar aqui com vocês, irei analisar e trazer fatos muito importantes para a gente ter uma melhor visão do que está acontecendo, numa semana que, antes de mais nada, eu desejo que seja muito boa, que seja ótima para você. E eu tenho certeza que será, porque eu sei que se você está aqui, é porque você acredita que é possível a gente fazer alguma coisa para melhorar o nosso país e melhorar o mundo. É muito importante a gente sempre ter algum tipo de utopia, a gente ter motivações. E nesse ano de 2026, temos muitas motivações, né? Que é de continuar com o processo civilizatório aqui no Brasil para erradicar os nossos principais problemas, que hoje estão aí no foco de muitas discussões, mas o foco está meio fora de ajuste, né? É muito importante aqui trazer algumas reflexões, algumas informações muito importantes para a gente pontuar esse debate que está muito oportuno. O debate, obviamente, do que eu estou falando é provocado aí pelo Luciano Huck. Isso tem coisas muito importantes que não estão sendo observadas por quase ninguém aqui nas redes sociais. Bom, vou entrar nesses temas, mas antes é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas discussões, participe sempre do nosso chat, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal, na seção de comentários, porque eu sempre coloco ali os links do nosso canal de cortes, o nosso clube de membros e também do Abaixo Assinado, que é muito importante que você participe também, você compartilhe ao máximo, tá bom? Eu tenho falado muito sobre esse Abaixo Assinado, porque ele tem a ver com o que nós faremos desse ano de 2026. A participação de todo mundo é fundamental para a gente enfrentar as coisas que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, né? Então, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, entrando para os temas aqui. Gente, eu tinha separado esse editorial do jornalão, o Globo, porque nesse domingão eles fizeram o seguinte, o editorial de página inteira. Lula não encontra limite em sua gastança eleitoreira. Bondades se sucedem em ritmo desenfreado e deixarão conta altíssima para o próximo governo. Olha só, gente, o título já diz muito para nós, né? Lula não encontra limite em sua gastança eleitoreira. Então, olha só, o Lula estaria fazendo uma gastança visando eleição. Mas gastança com quem? Com o povo brasileiro. E aí é o seguinte, o Globo ainda não descobriu que, numa democracia, o governante precisa que o povo vote nele, ou vote nas suas políticas, nas suas metas, no que ele está pensando para a nação? O que eles pensam? Eles acham que tem que massacrar o povo para se ter ali uma conta, né, um equilíbrio fiscal, números que sejam positivos e o povo passando fome? Pois bem, a gente pode ver isso aqui no texto deles, né? Vou pegar só alguns trechinhos. A obsessão do governo em distribuir bondades para melhorar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até as eleições começou no ano passado e não parece ter fim. Basta acompanhar a sucessão de programas ou medidas de objetivo nitidamente eleitoreiro anunciadas em ritmo cada dia mais frenético. Olha só, gente, por que eles chamam de medidas eleitoreiras? Porque o eleitor ele se sente contemplado, ele vê a sua vida melhorando, e aí, no momento eleitoral, ele faz a sua opção, se ele quer aquilo ou se ele não quer aquilo. Agora, eles são tão maldosos, são tão distorcidos na compreensão da realidade, porque eles também são ativistas políticos, ativistas econômicos, ativistas eleitorais, porque há décadas eles vêm formatando a cabeça de uma parcela da sociedade, ou as cabeças, para entenderem que isso que eles estão falando agora é certo, que não se tem que investir no povo é uma coisa que prejudica as contas públicas, né? E num processo eleitoral, é óbvio que toda medida que vise atingir o cidadão, ela tem esse reflexo. Ou vocês acham também, o jornal O Globo, que medidas visando atingir o mercado financeiro, os rentistas, também não seriam medidas eleitoreiras para agradarem esse setor? Então, entre fazer medidas eleitoreiras para esse setor e fazer medidas eleitoreiras para o povo, na democracia é assim que o jogo funciona. Não gostaram, sentam, deitam na cama e vão chorar, não é? Aí continua aqui. Todos os governos costumam ampliar gastos às vésperas das eleições, mas Lula parece não ter limite.
Em novembro, o governo sancionou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Nossa, isso é um negócio tenebroso, né? Beneficiou essa faixa do povo brasileiro. Em 12 de março, voltou a carga, eliminando impostos federais sobre a importação e venda de diesel, usando a guerra do Oriente Médio como pretexto. Mas a guerra no Oriente Médio está acontecendo. O petróleo subiu. Se a gente não tivesse um governo, o governo permitiria, ou a realidade econômica permitiria, que o preço do diesel tivesse sido dobrado aqui no nosso país, prejudicando a economia de todas as pessoas que são de carne e osso. O caminhoneiro, o transportador, o comerciante, os supermercados, os preços nas gôndolas, o cidadão consumidor na reta final dessa história, na linha final dessa história. Mas aí eles ficaram muito tristes, né? Menos de 2 semanas depois, retomou o Plano Brasil Soberano com crédito barato do BNDES a empresas exportadoras. Gente, qual é o pecado nisso? De você estimular a exportação para que a produção interna aumente o nível de emprego, aumente o nível de renda interna. Então, essa gente, eles querem que o governo governe para eles, para andar de cima. Essa que é a questão, né? Mostrando estar disposto a agradar diferentes perfis de eleitor, em abril lançou um novo pacote com isenção de combustíveis e ampliou em 20 bilhões os recursos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, estendendo o foco à classe média. Qual é o problema de se tentar ajudar a classe média a ter a sua casa própria? Estimulando a construção civil, gerando mais empregos. Gente, são distorções umas atrás das outras, né? E no final, o que eles fazem sempre, o editorial foi gigantesco, né? Mas só metendo a lenha. Ou seja, o governo não tem que gastar nada, tem que juntar muito dinheiro, deixar o povo passando fome, o povo sem comprar casa, o povo sem sonho, o povo sem perspectiva, o povo sem educação, o povo sem saúde, para que, no final do exercício, o gráfico aponte que está no azul, né? Aí eles vão fazer editoriais maravilhosos, porque, estando no azul, quem é que ganha? Ganham os amigos dos grandes veículos de comunicação, da grande mídia, os banqueiros, os rentistas, enfim. Quando eles criticam, inclusive, que o preço do combustível está sendo represado, ou está tendo uma política pública para não deixar que exploda o preço do combustível, é porque eles estão preocupados com a lucratividade das empresas de petróleo, a Petrobras e todos os importadores, porque, tendo muito lucro com o aumento do preço do combustível, os dividendos também são distribuídos com muito mais voracidade e felicidade para essas criaturas, né? Aí, no meio disso, surge 138, a fala gente. de Luciano Huck. Lá vem. Para quem não viu, vou colocar aqui para vocês. E aí é o seguinte, o Luciano Huck está sendo demonizado no meio dessa história. Mas quando você demoniza a pessoa e você não leva em consideração o que ele está dizendo... Discordo, José. Merecidamente está tomando lambadas. Você não avança no que foi colocado, foi despertado pelo que ele falou, a gente acaba ficando também num círculo vicioso. Então, quero jogar aqui para vocês algumas reflexões a partir dessa fala aqui. Vamos ver o que ele falou, se você ainda não viu. De Senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do... Olha só que interessante, né? A visão de uma pessoa como Luciano Huck, né? Você não gera nenhuma perspectiva de saída. Você quem, cara pálida? Luciano Huck, quem é que gera perspectiva numa sociedade de emprego, de perspectiva de crescimento, se não o governo como indutor de políticas públicas? Se o governo faz um projeto de reindustrialização, se o governo não investe em ampliação das redes sociais de educação, construindo escolas, construindo habitação, casa popular, infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, trem-bala, se o governo não investe nisso, não surgem oportunidades de emprego para tirar pessoas de muitas situações de fragilidade que elas estão. Agora, por que isso não acontece? Porque as pessoas com quem você está conectado, Luciano Huck, defendem que o Estado seja mínimo, que o Estado não faça isso. Vocês defendem que as contas fiquem lá em cima para beneficiar quem? Quem investe na ciranda financeira. Vocês não questionam o Brasil ter pago ano passado 1,1 trilhão de juros da dívida. Vocês não atacam o fato do Banco Central, que vocês sempre quiseram que tivesse autonomia, agora está extorquindo o povo brasileiro, atrofiando a economia com juros de quase 15% ao ano. Então, gente,
quando ele fala assim, de uma forma muito abstrata, né, que tem que se criar alguma coisa, o que tem que ser criado é que a gente tem que discutir. Então, estou achando oportuna a fala de Luciano Huck, mas oportuna no sentido de estar motivando o debate. Agora, nós do campo progressista, a gente ficar só demonizando o cara e não entrar também numa discussão das causas. O problema não é demonizar o cara, o discurso dele é fascista, José. No resto eu concordo com você, a gente tem que discutir tudo isso que você está falando. Agora, não dá para disfarçar e dizer que ele não tem responsabilidade nessa coisa. Que fazem com que haja uma parcela da sociedade gigantesca que necessite de programas sociais, aí a gente acaba também retroalimentando também um discurso míope, né? Mas vamos ver aqui mais algumas coisas que ele fala. Do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? A gente precisa criar um estímulo. A gente quem, Luciano Huck? Que tipo de estímulo? Então, são discursos muito vazios. Aí Ó, quem está defendendo o Luciano Huck. Veja se não merece crítica. Eu já vou voltar com o José aqui. Ó quem está defendendo o Luciano Huck, tá? Renan Santos. Tá bom para vocês? Renan Santos, do MBL. É quem está defendendo o Luciano Huck. Vocês vêm me dizer que não... É um representante consciente do rentismo, exato. E o rentismo nesse país, eu repito, tem um discurso fascista. Não é um inocente. Eu entendo de onde vem essa crítica ao José, talvez seja numa reação ao meu comentário que foi mais contundente, mas eu acho besteira passar pano no Huck. Na sequência, ele fala da mobilidade social, que o Brasil tem uma baixa mobilidade social. Agora, gente, não existe milagre. Um país está sendo atrofiado por uma política econômica que tem uma influência central do Banco Central e que tem influência dos grandes veículos de comunicação que estabeleceram essa política de contenção de gastos, de teto de gastos, enfim. Isso faz que o nosso país fique patinando, que a gente fique com abismos sociais no Brasil precisando de apoio do Estado, né? Eu acho que quem está aí na batalha no cotidiano tem que levantar essas questões todas aí para colocar os debates num ponto mais racional. Porque essa fala de Luciano Huck, ela não se diferencia, por exemplo, da fala do pessoal da extrema-direita. Está atacando o Luciano Huck também, né? Você pega o que o Flávio Rachadinha fala coisa muito parecida. Família, eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar? O Bolsonaro foi um exemplo gigantesco aí de ascensão social, das pessoas saírem do Bolsa Família. O cara inteligente, esse tal de Bolsonaro, né? E Paulo Guedes, então ele foi um cara espetacular, né? Gente, eu estou falando assim com essa ironia, porque isso aqui é um criminoso, né? Isso aqui é um criminoso que hoje deu uma saída do Brasil, foi para os Estados Unidos, está dizendo que ia encontrar com Trump. Eu estou aí colocando que isso aí é mais uma bravata para ele não ficar dando entrevista. A gente vai colocar aqui mais um trechinho do que está acontecendo. Mas vai lá. A fazer, Ratinho, ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que está no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais... Arrumar emprego aonde, o criminoso, o bandido? Gente, eu tenho que falar essas coisas, né? Que é um bandido político, né? Tem que dar uma porta de saúde. É lá numa cidade do interior do nosso país, de qualquer região, você vai fazer o quê? Vai chegar, meu amigo, olha, arruma um emprego aí, sai buscando emprego, se não há indução de atividade econômica no país, que o país está atrofiado. Então, gente, está vindo a calhar esse tipo de debate provocado por essa fala do Luciano Huck. O Flávio Rachadinha foi para os Estados Unidos, mas não quer falar nada. Ele está saindo daqui porque, enfim, ele está ficando... Senador, só uma pergunta, senador. Qual é a expectativa? Sem entrevista. Senador, qual é a expectativa para esse... O cara é candidato à presidência da República e não quer dar entrevista, né? Aqui o Luciano Huck também, né? Enfim, ele critica os programas sociais, a gente tem que falar isso, né? Mas ele foi beneficiado de um programa social para beneficiar a elite. O Huck usou um empréstimo de 17.700.000 no BNDES para comprar jatinho. Tem coisas que o Luciano Huck tem que ficar atento também, como, por exemplo, não fazer propaganda de bet, né? Fez propaganda de bet, né? Que ferra o trabalhador, que ele está falando aí que está dependente de Bolsa Família. MGM, uma das marcas que mais entende de diversão e entretenimento no mundo, shows, hotéis, cassinos. E como o leão da MGM entende de diversão, ele trouxe este momento para o Domingão. E aí é o seguinte, né? Tá fazendo a propaganda de bet, ainda dá
prêmiozinho para as pessoas. A gente tem muita coisa aí para a gente falar, né? Não é preconceito só, é fascismo. Fascismo. Ele é fascista. Ele mandou aí, quando será a porta de saída dos banqueiros latifundiários dos cofres públicos? Pois é. Pois é. Eu queria ver essa contundência, muitas vezes, que a gente tem com o Flávio Bolsonaro. Não tiro mérito do que o José está falando aqui, não. Ele está certo. Mas a gente tem que ser contundente com os financiadores deles, tá? E o Luciano Huck é financiador desses troços aí. Eu queria falar mais uma vez aqui do Dudu Bananinha, dizendo que, olha, não tem que mostrar contrato do filme. É a família picareta, né? Que, enfim, está toda hora lá no Bahrein e a gente tem que descobrir o que esses caras estão fazendo lá. Então, espero ter dado algumas contribuições aí para jogar foco sobre os problemas principais para a gente sair dessa questão pessoal de demonizar a figura de Luciano Huck sem prestar atenção nas causas das necessidades de programas sociais no Brasil. Eu fico por aqui. Não é pessoal por uma coisa simples. Eu não conheço Luciano Huck, não sei detalhes da sua vida. Como não conheço Malu Gaspar, a questão é o que eles fazem. Aqui mais tarde a gente volta, tá bom, gente? Um grande abraço, não esqueça sempre de olhar o nosso primeiro comentário, tá legal? Tchau! Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!